eu chamo Tarzan de Castro. Então, Tarzan de Castro, o Tarzan é um nome, como é que diz, é diferenciado, é um nome, como é que diz, que ficava sendo notado. Eu nasci em Alto Araguaia, em Mato Grosso, na década de 30, e minha mãe, minha família é retirando do Nordeste, a família da minha mãe, meu avô morreu no caminho fazendo roça, e eu fui criado, minha mãe foi criada e me tomou conta da família, um tio meu, que era tio Cirilo Rodrigues da Silva, que depois se converteu, morreu inclusive como religioso no convento. Esse meu tio tomou conta da família, nunca casou, era religioso demais da conta, e minha mãe era filha única, era garota, e ela não podia ler nada, só podia ler coisa da catequese lá do padre lá de Alto Araguaia da época. E ela, inquieta, queria ler outras coisas, aí ela autorizou, esse meu tio autorizou, que tinha um comerciante árabe lá que ele considerava muito sério, João Zaiden, que é dessa família Zaiden que tem aqui, eles eram vários, e que ela podia ler o que esse senhor lia e recebia pelo correio. E dentro das obras que ele lia, tinha romance de Tarzan, não era nem história de quadrinhos, naquela época era romance. E ela lia aquilo, e era a coisa que ela podia ler, então ela apaixonou por aquele herói, aquela coisa, e disse: meu primeiro filho vai chamar Tarzan. E eu sou simplesmente, de uma série de 11 que ela teve, o primeiro. Então, eu tive que carregar esse nome. Até tentei mudar esse nome, porque eu apanhei muito, eu tenho risco no braço aqui, ó, cortado, que eu apanhava na rua dos outros. Quem bateu no Tarzan era uma glória, na verdade. Então, naquela época, o Tarzan não é igual hoje. Tarzan é igual o Batman, não. Quem que é o herói hoje do quadrinho? Era o Tarzan, era o herói. Rapaz, eu levei muita ação. Então, ali pelos 12 anos de idade, já em Jataí, eu tentei trocar o nome. Fui no cartório. Quando minha mãe soube, precisava da autorização dela, ela desatou a chorar, e chorou uns 3 dias. Aí eu tomei uma decisão: até o fim da vida, velhinho, de bengalinha, vou estar chamando Tarzan, com muito prazer, por causa da minha mãe. Agora vou falar de sobrenome. Isso é porque quando chama-se nome de guerra, né? Quando você está na militância clandestina, você não vai usar o seu nome, ainda mais o meu, chegar Tarzan, é a mesma coisa de vem cá, policial, né? Então, mas todos têm, isso faz parte da regra da clandestinidade, você tem um nome. E mesmo, então eu tive vários nomes de guerra, o codinome Sérgio, Antônio, Paulo, Rodrigo, Rogério, eu lembro de vários, entende? Paulo, porque em cada momento, em cada situação que você estava, eu era do partido, o partido te transfere para você atuar, por exemplo, eu atuei em São Paulo, no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, na capital, em cada lugar você vai ter um codinome, você entende? Depois em Pernambuco, eu tinha outro codinome, fui preso em Pernambuco com outro nome. Inclusive tem aí, na época eu vi material do Exército, onde eles falam: esse cara deve estar assim, mas ele tem uma altura tal, o cabelo assim assado, deve estar usando tais codinomes. Então, mas isso é regra geral, não é meu caso. Todos tinham, né, todos os militantes tinham aquela maneira de se proteger. Né? Você vai chegar numa reunião de quem você não conhece, regra, você às vezes reunia com 10 caras, todo mundo estava com codinome, até para você não identificar o seu companheiro, porque para brincar de você ser preso, você não poder denunciar. Eu encontrei lá o Paulo, o Ricardo, o Fernando, mas ninguém chama Paulo, ninguém chama. Então, o nome verdadeiro é uma maneira de proteção da clandestinidade. Isso é universal. Por volta de 1956, eu mudei de Jataí para Goiânia. Mas em Jataí eu já militava. Jataí eu fui presidente do Grêmio do colégio, onde eu estudava, o Colégio Estadual Nestor Ribeiro. Eu trabalhei em teatro, tinha lá uma figura interessantíssima do DNR, um carioca, que segundo diz era diretor de teatro, e o seu João, e a gente montava peça de teatro, e eu participei dessa situação, fui presidente do Grêmio. Depois nós organizamos em Jataí uma série de atividades do movimento estudantil. Então, participava do Congresso Estadual, depois teve a União Estudantil lá da minha cidade, eu fui o presidente. Então, quando voltei para Goiânia, eu era um militante. O que eu não tinha, realmente, era nenhuma formação, nenhuma opção ideológica, nenhuma postura do ponto de vista de engajamento. Era um movimento estudantil sem compromissos maiores, compromisso apenas com o setor, com a categoria, era uma coisa puramente movimento estudantil secundarista. Eu vim para Goiânia, fui estudar no liceu,
Naquela época o movimento estudantil era muito forte, porque Goiás ainda era muito pequena a população, Goiânia era uma cidade provavelmente de 200 e poucos mil habitantes, todo mundo conhecia todo mundo, a maioria das pessoas se deslocava a pé ou de bicicleta, tinha algumas lotações, os próprios pessoas até da chamada elite da época era bicicleteiro, entende? Então foi nesse quadro que eu cheguei em Goiânia e fui estudar no liceu. Já vinha com algum conhecimento, que eu tinha participado de congressos estudantis fora de Jataí, e aí eu já vim para Goiânia com algumas ligações. O liceu era o colégio centro das atividades. Naquela época a Universidade Federal não existia, as universidades não existiam. Inclusive a faculdade de engenharia funcionava no próprio liceu. Lá embaixo, na Rua 20, tinha a faculdade de Direito, que era a mais importante, tinha uma faculdade de farmácia e parece que uma não sei se era de odontologia, coisa assim. O fato é que quase não tinha movimento universitário. Então o movimento secundarista é que ocupava esse espaço, os universitários eram agregados. Posteriormente as coisas vão mudando, o conteúdo da movimentação, mas o movimento estudantil secundarista e posteriormente o movimento universitário tinha um papel muito importante, dado, eu acredito, a essa fragilidade do ponto de vista industrial, do ponto de vista comercial, do que era a realidade política, sociopolítica, econômica de Goiás na época. Então, eu cheguei, fui trabalhar no liceu, fui bedel do liceu, meu primeiro emprego em Goiânia, eu em Jataí eu era ourives, eu trabalhei muitos anos como ourives, e eu vinha para cá, pensava, para me manter em Goiânia eu vou ser ourives, mas eu cheguei aqui e arrumei um emprego de bedel do liceu, ou seja, de vigiar a disciplina de alunos e professores. Acho que com o passado que eu tinha, com o conhecimento que eu já possuía e com a disposição de militar no movimento estudantil, e influenciado por muita situação concreta que existia na época, eu passei logo a ter um destaque no movimento estudantil dentro do liceu, e já logo no primeiro ano mesmo, houve eleição no Grêmio, eu me candidatei e incrivelmente fui eleito presidente do Grêmio do Liceu, que era o principal Grêmio na época. E não sei se o meu nome, os apoios que eu conseguia dentro do próprio movimento estudantil, as pessoas que destacavam no liceu, que estavam ligadas a mim, eu dou destaque especial, no caso aí, ao Sanito Arantes, que era presidente do Grêmio do Liceu, e eu substituí. O Sanito era irmão do Aldo Arantes, era o principal figura da família naquele momento, e nós tivemos uma ligação muito profunda e uma amizade imensa, e ele me apoiou, e em consequência uma série de outros lideranças. Eu fui presidente do Liceu, se não me engano, de 57, 58, de Liceu. Então foi muito intenso esse período que eu fui presidente do Grêmio do Liceu, muita movimentação, mas naquela época já as lutas eram marcadas por uma luta nacionalista, democrática, luta pelo petróleo é nosso, luta por bandeiras nacionalistas. Tinha no movimento, era fundamentalmente o Partido Comunista Brasileiro, que era a principal força política de esquerda, e tinha as variantes, né? Eram variantes, tipo um pessoal meio trotskista, que a gente chamava neotrotskista, um pessoal que era ligado a Polop, um pessoal que era ligado a uma tendência mais radical dentro do partido. Essas variantes existem, mas o centro era o partido. Então aí a gente podia destacar na época pessoas importantes no movimento estudantil, depois também no movimento comunista, o Elmo Guimarães de Brito, por exemplo, foi figuraço do partido. Tinha o Walter Valadares, tinha as pessoas, a Meire Baiocchi, que estudava no liceu, que fundou a Liga do movimento da minha época, né? a Liga Feminina do Liceu, ela é uma pioneira do movimento feminista em Goiás, ligada ao Partido Comunista Brasileiro. Depois tinha, no Profissionais Liberais, era uma quantidade imensa de pessoas, tinha o Chico Chagas, que era também o Chicão, que era um cara também muito disso. Tinha vários outros militantes do partido que a gente tem que lembrar, inclusive até para não cometer injustiça, mas havia uma intensa mobilização feita pelo Partido Comunista Brasileiro. E tinha os chamados grupos católicos, né? Os grupos católicos também tinham uma influência muito grande. Nessa época, logo em seguida, chegou em Goiânia o padre José Maria Pereira. O padre veio com a missão de organizar um movimento da juventude da igreja. Era um padre muito carismático,
que tinha uma influência muito grande, e ele conseguiu organizar a JUC, JEC, e posteriormente esse desdobramento. Eu posso me lembrar de alguns lideranças dessa época, ligada a ele, que, vamos supor, tinha o Ovidio de Ângeles, o Vani de Andrade, Henrique Meirelles, que pessoas que estavam no liceu, o Solon Amaral, o Zoroastro Maranhão, enfim, era uma comunidade católica militante e que contrapunha a gente. E eu fui cair nos braços, vamos supor, da esquerda, porque eu morava numa república na Avenida Paranaíba 90, Cérebro República, e lá tinha um militante do Partido Comunista Brasileiro, que era meu colega de república, e nós ficamos muito amigos. E ele gozava muito de mim: rapaz, você é um cara aí que trabalha no movimento estudantil, você faz todo isso, você não tem cabeça, você não tem orientação, você é um cara, você vai acabar sendo um instrumento da direita. E você, aliás, você é mais da direita do que da esquerda, você entende como é que é? Você precisa de ler, você não estuda, um homem inteligente igual você, enfim, ele deu uma barreada em mim brutal, e aquilo me chamou a atenção. Eu vou te dar algumas coisas para você ler. Eu nunca esqueço, dentro da literatura de esquerda que ele me deu os 10 dias que abalaram o mundo. Você precisa ler esse livro. E eu, sei lá, eu tinha muito tempo vago, eu fui lendo, e aqueles 10 dias que abalaram o mundo realmente mexeu comigo, me abalou profundamente, e eu passei a ter uma simpatia, uma aproximação com as ideias de esquerda a partir daí. Ele chamava Antônio Siqueira, quero até prestar uma homenagem a ele, já morreu. Foi uma grande figura, e essa pessoa foi um grande amigo meu. Ele estava na Escola Técnica de Goiânia. Deu a guinada na minha vida, do ponto de vista ideológico. Ele era do Partido Comunista Brasileiro. Então, aí eu fui num processo de ascensão dentro do movimento estudantil. Na época a gente participava, era muita greve, lutavam por... Aí tinha aquelas lutas específicas do movimento estudantil, além dessas bandeiras nacionais, bandeiras democráticas, bandeiras nacionalistas, tinha as bandeiras específicas, que era a luta pela escola pública, a luta contra o aumento de anuidades escolares, contra o negócio em área de cinema, de espetáculo, de entretenimento. Então, havia uma movimentação muito grande do movimento estudantil por reivindicações específicas do movimento dos estudantes. E aí era muito forte. Aí a gente, quando desenvolvia uma atividade dessa, para dizer a verdade, a gente tinha uma influência imensa na cidade. Nós parávamos a cidade. E os governadores da época, prefeito de Goiânia na época, esse prefeito era simbólico. Eu lembro dos prefeitos da época, eles não tinham força nenhuma, eles tinham um gabinete para sentar e mais nada. Quem mandava em tudo era o governo, porque Goiânia detinha todo o poder, então era o governador. Nossos confrontos era com a polícia, era o governador. Os governadores, do modo geral, eram governadores quase todos eles ligados ao PSD. O PSD, como o pessoal diz, tem um PSD progressista e o PSD conservador. Então, esses governadores, eu lembro do Zé Ludovico de Almeida, que foi nesse período, depois foi o Zé Feliciano, depois o Mauro Borges, né? Então, essa sequência. Todos esses governadores, de um modo geral, havia uma certa acolhimento do movimento estudantil. Quando a coisa ficava muito feia, o confronto com a polícia, quando o governador entrava, botava pano quente, a salvo no movimento no dia do 5 de março, que aí foi uma tragédia. Um movimento contra o aumento da anuidade escolar, e houve uma repressão, e aí nós convocamos uma greve e uma espécie de um comício na Praça do Bandeirante. Era para ser feito lá. Aí eu me lembro que depois o movimento, a cidade estava muito intensa e havia uma luta política. Até hoje a gente não sabe direito se isso foi para repressão do movimento estudantil específico ou foi uma luta interna de poder dentro do próprio PSD, porque o Juca Ludovico estava saindo do PSD para ser um candidato da oposição, no caso da UDN, o Francisco, e quem era governador era o Zé Feliciano Ferreira, que ficou com o velho PSD ao lado do Pedro Ludovico, ou seja, o Juca Ludovico sempre foi ligado ao Pedro. Nesse período ele rompe. Essa ruptura rompeu também a estrutura dominante, entende? E isto
muita gente interpretava assim, eles provocaram essa situação, não justificava aquela repressão. Eu me lembro que o comandante chegou, falou para mim, e quem que era o outro? Acho que era o Zé Martins ou o outro estudante da Major, disse, vocês têm 5 minutos para sair. Não, espera, o que é isso, 5 minutos? Não é assim não, espera, vamos conversar, vamos dialogar. Não tem conversa não, tem que sair em 5 minutos. E pode avisar o pessoal, não, espera aí, nós vamos conversar lá primeiro, não pode ser desse... Aí, desse inteirinho, já começaram os tiros, entende? No princípio, eu pensei que aquilo era festinha, isso é festinha, bomba de, como é que fala? Bomba de gás, de efeito moral. Aí as pessoas começaram a cair, você viu o cara cair ferido. Eu mesmo estava perto, eu vi que um cara tomou um tiro, deu um tiro no peito do cara, sanguentou, e aí nós pegamos o cara a bala tinha parado, não tinha transfixiado, mas não tinha saído, estava no couro lá atrás, sabe? O que é isso? É verdadeiro. Aí foi aquela corrida. E os estantes naquela época na praça lá, não tinha aquele banco que tem lá hoje, Itaú, nem depois de construído a Praça Cívica, era tudo tijolo ali, não estava construído aquilo ali, na Praça Bandeirante, aliás. Era tudo, que você tem ideia, o que era Goiânia. Aquilo ali não existia aqueles prédios, era lote. 59. Aí o pessoal começou a pegar as pedras, jogar pedra na aí complicou tudo, né? Porque você jogando pedra, os caras armados de arma de fogo. E aí, quando conversamos, assim, as pessoas caíram uma aqui, outra ali, aí foi aquele pânico generalizado, alguns que jogavam pedra, o diabo, um bocado de gente ferida. E eu tenho a impressão que, por sorte, o pessoal foi para os hospitais. Eu acho que não morreu ninguém, não me lembro não, eu acho que não morreu, vários ficaram feridos. No outro dia foi um caos na cidade, o governador governador José Feliciano, por isso que eu acho que essa ordem não foi dele jamais, eu acho que foi uma precipitação ou dentro da polícia ou interesses políticos que jogaram. Depois havia até uma interpretação de que o pessoal que apoiaria o Dúvida do Rio teria provocado aquele acidente para ser colocado como responsabilização do governador que apoiava o Mauro Borges. O governador José Feliciano Ferreira, que está vivo até hoje aí, tem um cidadão aí, tem mais de 90 anos, deve ter quase 100 anos. Uma pessoa que no dia ele foi, visitou, mandou recolher, aí nós no outro dia convocamos um imenso comício na Praça Cívica, em frente ao Palácio. Rapaz, a cidade parou e foi enchendo, a praça ficou cheia. E nós aí fizemos uma reivindicação lá na praça, e junto na praça já estava lá a pessoa que nós queríamos, parecia até combinado, mas não era, e se ficou parecendo que nós queríamos mudar o secretário, acusar o secretário, que era Thales Reis, exigimos a demissão do Thales Reis e de todos os delegados de todos os distritos de Goiânia que nós considerávamos envolvidos. Então o governador atendeu, nós entramos, eu fui chamado no palácio, o governador lá de Jataí, era meu amigo pessoal, me chamou lá e eu me lembro, o que é isso, Tarzan? Você é amigo nosso fazendo uma agitação? Não é agitação não, o hospital está cheio de feridos, etc. e tal, era uma tragédia naquele momento. Então, e a cidade estava toda lá na praça. O que o governador fez? Os estantes pegaram o Reinaldo Baioc, saíram carregando o Reinaldo Baioc, exigindo dele como secretário. Conclusão, o governador demitiu o secretário, todos os delegados e nomeou o secretário de Segurança Pública, Reinaldo Baioc, que nós queríamos. Então, foi uma vitória nesse sentido, uma coisa, eu acho que inédita até. Eu nunca vi dizer que um movimento estudantil desenvolvesse nesse nível, a esse ponto. Então, eu acho que esse é um exemplo maior da força que tinha o movimento estudantil aqui, você entende? Nós conseguimos, pós o 5 de março, essa vitória. Eu era garoto, estava nesse comício, por coincidência, o Tuniquim é muito meu amigo, até já esteve aqui nessa sala, nós já fizemos até matéria com ele aí. Ele foi um comício do Juscelino, que ele era um acontecimento da cidade, né? O Juscelino lá, acho que andou o Brasil muito, e lá no discurso do Juscelino, ele pede uma parte, jovem lá no meio, pede uma parte e pergunta mais ou menos se ele iria cumprir, caso eleito, o dispositivo constitucional que determinava a mudança da capital, pode entrar aí meu filho, devagar, a mudança da capital para o Brasil Central. Aí, num ato assim bem de desprendimento, o Juscelino falou que sim.
Mas aquilo poderia ter sido, como é que diz, mais uma conversa de palanque, mas na realidade eu acho que aquilo entrou profundamente. Estava em campanha. Estava em campanha para presidente, candidato do PSD, assim dizer, a presidente da República. 54, 55 a eleição ele foi presidente de 56 a 61, né, parece, né? Entende? Então ele está falando que foi o primeiro comício dele fora daí foi uma revolução na região aqui, né? Nossa região foi revolucionada. É aquela história que todo mundo sabe, tudo acontecia no litoral, tudo era o litoral. Com a decisão do Juscelino de mudar a capital, de mudar mesmo, a história do Brasil pode ser contada antes e depois, não tem dúvida. E o próprio governo do Juscelino foi um governo marcante, né? Um governo progressista, um governo democrático, né, um governo de grandes avanços para a sociedade brasileira, tanto do ponto de vista político, como também do ponto de vista material, econômico. E nós aqui na região, nós saímos do isolamento. E eu conheço aqui, eu conheço Goiás antes de Brasília. Goiás era um isolamento total, muito, muito isolado. A gente vivia aqui longínquamente, como diz lá quase que longe de Deus e perto do diabo, né? Era difícil a vida. Então, houve uma revolução, e isso é inegável, graças ao início lá em Jataí. Terminado isso aí, havia uma dissidência no movimento estudantil. A essa altura nós já tínhamos fundado uma entidade do movimento estudantil dissidente que chamava Frente Democrática dos Estudantes, e fundimos ela com a antiga UEG, que era a União dos Estudantes Goianos, e fizemos a UGES, entende? A UGES virou uma entidade estudantil com muito ampla. Depois do 5 de março, então, ela ficou uma entidade muito forte, muito respeitada. O governador, na época, atendeu nossas reivindicações. Nós passamos a fazer a sede da entidade aqui no Lago da Rosa, ali tinha a sede no lugar que chamava Castelinho, um antigo, uma antiga construção muito bonita, que tinha ali de arte deco, tinha uma boate, nós passamos a ocupar aquilo lá também. Construímos um restaurante para o movimento estudantil, tinha um dormitório. Então houve um momento de fortalecimento muito grande do movimento estudantil. E eu era o presidente, eu fui presidente 2 vezes da UNE seguida. Então com isso, o que aconteceu comigo? Eu fui fundador e 2 vezes presidente seguido. Você entende? Então o que aconteceu? Eu acabei tendo uma projeção, que eu sempre digo, fora da realidade. Eu tinha uma projeção, essa época eu já estava engajado com a esquerda, essa coisa toda. E eu não cheguei a entrar no Partido Comunista nessa época, eu era muito, na realidade, esquerdista. Eu entrei naquela coisa meio primária, né? Abraçar aquilo tudo assim como algo, salvador da pátria, da humanidade, e achava, sem querer me liguei a correntes que achavam que o Partido Comunista Brasileiro era, reformista, havia uns chavões, reformista, partido que não quer a revolução. Então a gente termina ligando. E nesse inteirinho, o que acontece? A famosa Revolução Cubana. Cuba se liberta da ditadura do Batista, com bandeiras nacionalistas, com ligações com o movimento comunista internacional. O Fidel Castro, Guevara, que não eram de origem do partido, mas o partido cubano tinha participado, ou parte do partido cubano tinha participado, e eles resolvem, depois da pressão de Cuba, eu fui a Cuba. Aí nesse interim eu fui eleito vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, da UBS, que também tinha muita força a nível nacional, entende? E eu, como tal, fui numa viagem a Cuba, no 2º aniversário da Revolução Cubana. Eu fui representando o Brasil numa delegação, formou aqui uma delegação. Eu fui representando os estudantes, fui representante da UNE, fui representante do Congresso Nacional, que era o Almino Afonso, que era um figuraço da política brasileira. Foi o Josué de Castro, que era o chefe da nossa delegação, inclusive era o Josué de Castro, tinha uma delegação composta, e eu tive um verdadeiro deslumbre com a Revolução Cubana, uma espécie de, paixão à primeira vista com tudo aquilo, e aquilo era, naquele momento, tudo que podia acontecer de mais
mais profundo e mais significativo na luta, que era na luta contra a opressão na América Latina, contra as ditaduras, contra o atraso, contra o chamado imperialismo americano. Então eu chego em Cuba e faço uma verdadeira, quase que compromisso de fé, de amor, de entusiasmo, com muita ingenuidade, com muita, como é que fala? Você era muito novo, né? Eu tinha 20 e poucos anos, né? Eu estou procurando aqui, porque eu queria mostrar um documento aqui, já que estava aqui, pelo menos esse documento não ficou lá, não está aqui, ficou comigo. E eu quero mostrar aqui, quando eu vou a Cuba, e aí eu me engajo profundamente. Aqui eu lá em Cuba com Zé Porfírio, com Fidel Castro na praça, aqui tem Olinto Meireles, que foi representando a UNE, aqui eu dou entrevista para a revista da época, que era a revista mais importante de Goiás, era Vera Cruz, aliás, era a única que existia, porque depois tinha uma outra também, publicada pelo Iberê Monteiro e o William Guimarães no Rio de Janeiro, que aqui para ter uma ideia dessa fotografia aqui, ó. Então, o Zé Porfírio, ex-deputado Zé Porfírio, o Ezin, que era dirigente do Partido Comunista aqui, o Olinto Meireles, que era vice-presidente da UNE. Quem mais? Aqui tem uma opção de pessoas expressivas, entende? Aqui nessa foto lá em Cuba, aqui com a bandeira cubana, aqui está o Zé Porfírio, aqui está o Olinto, aqui estou eu, aqui no meio dos dois, entende? Aqui tem o Ezin, tem a gente também já aqui, acho que é num canavial, qualquer coisa junto com a... Então, essa ida minha em Cuba, na realidade, ela acaba de me moldar, né, dentro daquele ideário revolucionário, romântico, como é que fala, salvador da humanidade, como é que fala, contra as injustiças humanas e engajado num processo de luta latino-americano. Essa que é. Então eu volto de Cuba com muita ligação. Nesse período eu já tinha conseguido as primeiras ligações com as ligas camponesas. Eles tinham me procurado, dada essa situação de congresso de estudante que você vai por aí, eu tinha ido em Pernambuco, tinha no Rio de Janeiro várias vezes. Aliás, nesse período eu estava morando no Rio, eu era vice-presidente da UNE, ele morava no Rio de Janeiro, no prédio onde a UNE e a UPS funcionavam no mesmo prédio, lá na Praia do Flamengo. Então, o que acontece? Eu sou procurado pelo pessoal das ligas, na época o Diniz Cabral, o Clodomir de Moraes, que era um ex-deputado lá de Pernambuco, que era um dos principais dirigentes da liga, o próprio Julião, e eu tenho contato com eles, e eles estavam realmente com muita ligação com Cuba, profunda ligação com Cuba, e eu fui naturalmente, como é que eu diria, na época, recrutado, né, para uma militância política, a parte política da chamada Ligas Camponesas, que era um movimento radical pela reforma agrária, mas que não se contentava apenas de luta pela reforma agrária. Eles tinham uma proposta tipo cubana para a realização do processo revolucionário no Brasil. Essa proposta era latino-americana, era uma proposta que contrapunha a linha política do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro estava num processo de democratização, de conquistas democráticas, de participação no governo. O presidente do Brasil era o João Goulart, era um governo democrático, nacionalista, dentro da linha do partido e com profundas propostas e profundas mudanças. As reformas de base, a conquista na área dos trabalhadores, do sindicato, fundando a Central Única dos Trabalhadores, pela primeira vez na história do Brasil, a CGT, né, a Central dos Trabalhadores, que era influenciada e praticamente controlada pelo Partido Comunista Brasileiro. Então era um momento de auge na luta democrática do Brasil. E a principal figura era o João Goulart e, em segundo plano, era o Partido Comunista Brasileiro. E nós, ligado às ligas e ligado a um esquerdismo que eu considero bastante, como é que diz assim, meio irracional,
nós contrapunhamos a isso, achava que não, tinha que fazer a revolução, e a gente queria transformar a reforma agrária em algo, numa bandeira revolucionária tal, que ela empolgasse todas as outras bandeiras de uma revolução. E isso ia de confronto com o que estava acontecendo no Brasil. O que estava acontecendo no Brasil era importantíssimo naquele momento. Então, o que acontece? Nós, querendo ou não, a gente foi gasolina no fogo da inconsequência, né? Gasolina no fogo de uma radicalização artificial que terminou ajudando muito a direita, em particular os segmentos de direita dentro das Forças Armadas e fora, né? Tinha dentro da UDN, que era o partido que sempre tentava fazer o golpe no Brasil, e aqui em Goiás nós tínhamos o governo do Mauro Borges. Eu era assessor especial do governador, participei da campanha, tinha uma ligação profunda com ele, trabalhava no gabinete com o governador. Quer dizer, ele tinha, o governo do Mauro, tinha, o Partido Comunista participava, ele fundou a Secretaria do Trabalho, que era um avanço danado para organizar o sindicalismo. Quer dizer, você organizar um sindicato aqui em Goiás é um horror, é um perigo. Organizar uma liga, então, e nós participávamos disso. Tinha o Conselho Estadual da Ligas Camponesas, do qual eu era o presidente, composto por jovens e maioria jovens, também dentro dessa linha mais radical, mas tinha o Partido Comunista do outro lado, que tinha uma proposta muito mais adequada para aquele momento, de avançar, mas de acordo com as possibilidades, e compondo com o Mauro. O Mauro abriu o verdadeiro, o Mauro foi até considerado na época uma espécie de um traidor do PSD, porque o PSD era o partido dos fazendeiros, embora tivesse algum segmento, mas ele apoiou a sindicalização rural. Você nem queira imaginar o que era isso. Isso era um horror, você fazer sindicato. Por fazendeiro, o que é isso? Isso é um comunismo que tomou conta de tudo. Você fazer um sindicato em qualquer lugar era uma coisa... Já tinha uma tradição em Goiás, que vinha antes, que era uma luta dos poceiros, comandado pelo Zé Porfírio anterior, que era uma luta mais pela terra, luta contra guerrilheiros, não era uma luta, como é que eu diria, de caráter mais profundo, era uma luta localizada, mas que deu, como é que diz assim, vazão a muitas interpretações e um terror que criou no meio do mundo rural, dos proprietários rurais. Quer dizer, essa bandeira era agitada, está vendo aí, os comunistas vai tomar as terras, vai tomar a fazenda, o sindicato, esse negócio de ter trabalho assalariado no campo, praticamente quase não existia, era muito pouco. Ter férias, o que é isso? Trabalhador rural ter salário mínimo, isso era uma afronta, isso é um absurdo, você compreende? Quer dizer, então você entrava com essas propostas dentro do que havia de mais conservador na sociedade goiana, que é uma sociedade, até hoje, uma sociedade rural, né? Mas na época você imagina, entende? O que era. Bom, então é nesse contexto que eu tenho essas ligações com as ligas camponesas, e aí eu viro o senhor radical, né? O senhor radical, o chefe aqui dessa situação toda, né? E os cubanos me dando, como é que diz, um valor que eu não tinha, um exagero, entende? De um momento a outro eu vi um comandante revolucionário. Essa foi uma realidade. Aí eu descubro mais tarde que, além a Liga Camponesa que a gente fundava, que era a parte política, que tinha já um movimento militar, com treinamento, com campo de treinamento de guerrilha e com suportes, etc. e tal. Quando eu descobri o que é isso, aí você tem um impacto por um lado e por outro lado a revolução está chegando mesmo. Você entende isso aqui? E a ideia era de que você, com 5 focos de guerrilha, como foi feito em Cuba, você poderia pipocar o resto do país que viria atrás, como se houvesse um clima revolucionário generalizado, como se o país estivesse todo pronto para repetir aquela façanha cubana, que aquilo é específico de Cuba, uma realidade que jamais repetiu em qualquer outro lugar. Mas não era assim que a coisa era vendida, a coisa era passada como a América Latina estava madura para aquele tipo de revolução. E a gente entrava naquilo, não morria porque, algumas pessoas morreram, não morria porque a inconsequência era tanto que às vezes não... Então, em um determinado momento, me colocam que precisava também a gente levar jovens para os campos de treinamento. E eu fui acionado para isso.
E aí já me levaram, eu fui, aí foi reunião nacional, teve o Congresso dos Trabalhadores Rurais em Belo Horizonte, foi uma explosão de radicalismo das ligas camponesas contra as teses do Partido Comunista, que dominava o movimento sindical rural, e nós chegamos lá com as ligas camponesas e tinha cisões também dentro do próprio partido, os elementos mais radicais. Então já saiu daquele congresso como se fosse a revolução, a boca da revolução. Bom, aí eu fui eleito também, houve uma reunião em seguida das Ligas Camponesas Nacional em Pernambuco, e eu fui eleito para o Conselho Nacional das Ligas Camponesas do Brasil. E de lá, então, eu comecei a participar das decisões nacionais e com responsabilidade também militar, né? Eu me assustei, mas é isso aí mesmo. Eu tinha que ajudar a recrutar jovens para os campos de treinamento. E eu fiz essa tarefa aqui em Goiás. Recrutei várias pessoas, inclusive recrutei gente lá do Formoso, porque o Zé Porfírio tinha uma simpatia muito grande, eu tinha uma amizade imensa com ele, e ele tinha uma simpatia, ele era do Partido Comunista, mas ele tinha seus momentos lá de, como é que diz, de confronto, e ele, inclusive, me ajudou a recrutar lá dentro do Formoso vários ex-resistentes do Formoso, jovens lá. E nessa aí o partido também aproveitou e mandou alguns para saber o que estava acontecendo nesse campo de treinamento. Então, foi gente do campo de treinamento de Mato Grosso, tinha campo de treinamento no Paraná, na região de Cascavel, tinha aqui na fronteira de Minas com a Bahia, tinha no Maranhão e tinha aqui no norte de Goiás. Um belo dia, eu era do gabinete do governador, da confiança do governador, uma coisa que incompatível totalmente, eu era do gabinete do governador, eu era assessor especial do Mauro Borges, você compreende? Não era um... Mas isso era sabido ou não? Não, vai chegar um momento que depois fica tudo sabido, né? Aí, um belo momento, o Clodomir Moraes, que era um dos principais líderes, me chamou: rapaz, estamos com um problema sério em Goiás, e você vai ter que encontrar uma maneira para resolver essa coisa. Entende? Eu falei: o que está acontecendo? Rapaz, nós temos um campo de treinamento desse em Dianópolis, no município de Dianópolis, no norte de Goiás. Dianópolis, hoje é do Tocantins, naquela época era Goiás. E nós temos que encontrar um jeito lá, nós não podemos tirar o pessoal de lá, e o pessoal está desconfiado. Acontece que em Dianópolis tinha um ex-delegado de polícia, que era juiz de direito, e o cara tinha sido um movimento integralista, e eles focaram que aquilo lá estava errado. Eles tinham deslocado uma série de jovens intelectuais do Nordeste, jogado lá, comprado uma área e construído umas construções totalmente diferentes no meio de uma mata lá, que chamava Rio da Conceição, o local. Eu estive lá, depois isso foi passado para mim ser o responsável lá como é que chamava, do apoio a esse pessoal lá. Mas a ideia dele era o seguinte: não, nós vamos continuar com o pessoal, mas nessa altura a cidade de Dianópolis é pequenininha e tudo já estava furado, aquilo ali já tinha virado, como é que chama, conhecimento público. Aí, naquela época, tinha linha de avião daqui para lá, o avião da linha da Cruzeiro do Sul. Aí me mandou para lá e eu fui: você tem que chegar lá, falar que aquilo lá é uma cooperativa que vai criar, como é que chama, animais pequenos, vai revolucionar aquilo lá, vai dar emprego, uma forma de a gente disfarçando até a hora de amadurecer as condições para a luta acontecer. Essa era a primeira orientação. E eu fui lá. Quando eu cheguei na cidade, e o pessoal me conhecia, eu participei de campanhas políticas, eu era jovem, eu tinha participado da campanha do Mauro, eu já tinha dormido em Dianópolis, na casa do chefe militar de lá, que era o seu Joca, na campanha do Mauro, então o pessoal me conhecia lá. Aí eu chego lá, o agente da Cruzeiro do Sul lá, depois até foi prefeito, ele era meio parentado meu, que era de Correntina, minha mãe é de Correntina, na Bahia, ali, tudo ali pertinho, Barreiras, Correntina. Aí ele me conta: o que é isso aqui, rapaz, cuidado com esse trem aqui, não sei o quê. Aí eu fui lá no foco, lá chamava o treinamento, vi o pessoal, eu me lembro do nome de algum, Caso Montarro, Joaquim Ferreira, que era economista, eles eram de Pernambuco e da Paraíba, esse pessoal. Aí um pessoal muito, gente igual eu, né? Tudo cheio de idealismo, tudo, mas não tinha nada que ver com negócio de guerrilha. Lá tinha uns cacarecos velhos, que era fuzil de 1908, fizeram uma construção que era uma coisa meio oriental, parece que toda redonda, com rancho, os caras dormiam em cima e embaixo, eles compravam rapadura, porque na época da luta tem que ter rapadura e farinha, era um negócio, entendeu? Assim, o que é isso? Eu voltei, e já quando eu volto na cidade, a cidade estava escrito nos muros da cidade: fora o Julião Mirim, fora os comunistas, pregado na cidade de Dianópolis. Eu, puto, que é isso? Que loucura é essa, rapaz?
entende? Aí eu voltei, peguei um avião e fui embora para o Rio de Janeiro, porque o comando dela disse, rapaz, está lá, vai se arrebentar tudo. Aí quando eu ia saindo, o chefe da Cruzeiro do Sul, Nego de Oliveira, nunca esqueci, que era meu parente, que depois foi prefeito lá várias vezes, deve estar vivo até hoje, tudo. Ele era o agente da Cruzeiro do Sul, Tarzan, disse, que é isso, rapaz, você é meu parente, vocês estão doidos, aqui o Exército já veio aqui, o Exército, a Polícia Federal já teve, que na época chamava, não sei o que, a Polícia Federal tinha outro nome, já fizeram um levantamento, já constatou que é comunista, eles vão atacar aqui vai ser atacado já, eu estou sabendo, vou te contar o que aconteceu. Outro dia eu fui buscar gasolina para os aviões lá em Barreiras, e eu fui no caminhão, o cara pediu para mim carona no caminhão, levei, fomos na calceira, uma hora teve um abacado, e caiu os documentos do cara, eu peguei, o cara é capitão, ele falou, não fala nada, não sei, dos nossos, não fala coisa nenhuma não, porque eu sou da Polícia Federal, do Exército, nós vamos ter um bando de comunistas aqui fazendo arruaça aqui, nós vamos prender essa turma toda aí, vamos tacar isso aí, prender, estamos preparando, conta com o seu silêncio. Aí ele me contou isso. Então eu voltei lá de posse de tudo isso. Aí fui para o Rio de Janeiro, correndo apavorado. Tem que tirar esse povo de lá imediatamente, que vai ser um escândalo, isso vai ser um escândalo que não tem tamanho. Antes o Mauro Borges me chama, governador. Ele um dia deu uma entrevista para o jornal Opção e contou isso. Falei, Tarzan, estou sabendo de tudo. O Herdes Guimarães, que era o secretário de Trabalho, foi procurado, o coronel tal procurou, vocês estão fazendo, vocês estão doidos, vocês estão fora da realidade, isso é um absurdo. E vou te dizer uma coisa aqui, o seguinte, eu gosto muito de você. Você entende? Você é uma pessoa que eu prezo muito, até hoje nós somos grandes amigos. Agora aqui é o seguinte, você vai ter que decidir, ou você continua no meu gabinete, para isso você tem que romper com esse tipo de agitação, ou do contrário, você saia do gabinete, você saia do meu governo. Eu falei, não, eu prefiro sair. Isso ele contou até no jornal uns tempos atrás. Aí. Foi ainda no período desse campo de 63, 62, entende? Foi bem antes. 64 veio depois. Isso era as ligas camponesas, isso explodiu. Isso aí. No Brasil. Então o que acontece? Esses campos de treinamento tinha pelo Brasil afora. Aí eu chego no Rio de Janeiro para encontrar uma saída. Aí eu tinha combinado com o cara que era o comandante aí, Joaquim Montarroio, e falei assim, rapaz, eu vou lá pegar um dinheiro, vocês saem por aqui, some, porque lá em Dianópolis já está tudo arrebentado. Tinha um outro chamado Gilvan, tinha vários lá, tudo rapaz, universitário, tinha uns que tinham recém-formado. Então o que aconteceu? Eu chego no Rio e vou lá na sede da Liga Camponesa. Tinha um jornal, lá estava o Padre Alípio, o poeta Ferreira Goulart, que também era uma série, tudo me conhecia. Eu falei assim, rapaz, está passando coisa séria, está passando isso. Eu não acredito, está passando, rapaz. Isso é uma loucura, tem que tirar o pessoal de lá. Mas não é possível, não acredito que seja Olha, isso é uma brincadeira, isso é uma piada, que tem campo de guerrilha, tem coisa nenhuma. O pessoal está lá bebendo cachaça, tocando pondeiro, não tem o que fazer, aqui não tem nada a ver com nada. Aí e vai explodir. O cara, que é isso, rapaz? Não é possível. Aí o Clodomir aparece, o Clodomir era o comandante geral, o chefão de tudo. E nós adorávamos o Clodomir, achávamos que ele, pessoal, os cubanos estão apoiando, tudo que fizer nesses campos, a gente sabe que tem uns aviões que passam, e com satélite, que está sabendo tudo. Quer dizer, criava um clima em que aquela quantidade de jovens estava totalmente, encantado, paralisado e achando que estava sendo monitorado realmente por tudo isso. Bom, conclusão, o Clodomir falou assim, rapaz, eu quero resolver isso para mim, eu tenho que voltar imediatamente. Eu tinha combinado com o pessoal. Ele, não, calma um pouquinho, você vai ali para o hotel, aqui era ali perto da Cinelândia, você vai para o hotel ali no Botafogo, foi lá no Flamengo, na rua e tal, tem um hotel lá, você fica, eu vou te procurar lá, para a gente resolver isso mesmo. Eu falei, rapaz, é rápido, tem que ser rápido. Aí eu fiquei lá, esperei, ele não apareceu, dormi, ele não apareceu, voltei a dormir, ele não apareceu. Aí voltei lá na liga escura, mas não é possível, ele não foi. Aí o cara, não, sabe o que ele foi? Ele foi para Pernambuco buscar um pessoal lá, você entende, para mandar reforço para enfrentar os exércitos lá. Ele está, quer dizer, ele tinha, a loucura, o desvaio era tanto que ele foi para Pernambuco e de fato lá ele mandou dois jipes com mais 4 ou 5 pessoas, jovens, indo pelo sertão adentro para chegar, para resistir a possível. Então era esse, aí, mas isso foi chegando a um nível tal, que eu cheguei na lei, o cara falou assim, o cubano tinha me colocado o seguinte, se você tiver algum problema, você procura tal pessoa na embaixada. Era o chefe, o coordenador, o homem que dava assistência aqui. Aí eu falei assim, não me resta outra alternativa.
Aí fui na Liga, conversei com o pessoal, eu vou procurar. Aí fui na embaixada em Cuba, cheguei lá, procurei a pessoa. Se eu sou fulano, não, nós te conhecemos. Olha, está passando isso é uma palhaçada, isso não tem merda nenhuma, isso não vai dar nada, isso vai explodir, vai acontecer, vocês vão ser envolvidos, todo mundo vai ser envolvido numa imensa besteira, entende? Que vai repercutir em cima de todo mundo. Mas isso que você está me falando é desse jeito. E os outros locais, tudo é igual, porque eu tinha recrutado gente, eu tinha gente que tinha recrutado aqui, estava em vários locais desses. E tudo era mais ou menos igual. Era um troço que não tinha lógica, era uma coisa assim, como é que chama? Romântica, mas inconsequente, irresponsável, absolutamente voluntarista, absolutamente produto de uma imaginação que não tinha nada a ver com a realidade brasileira. Bom, aí o cara... Não, rapaz, nós temos que conversar fora daqui. Aí marcou um encontro comigo lá em Ipanema, na Praça Marechal Osório. Tarzan, você vai para lá, você fica lá tantas horas, amanhã cedo eu vou para lá, porque essa coisa é tão grave que eu tenho que conversar. Você tem passaporte? Eu tenho. Você vai ter que ir em Cuba, você vai ter que conversar com o comandante lá, porque essa coisa, como é que que ele era o responsável, ele panicou, você entende? Aí no outro dia marcou o encontro. Aí eu relatei para ele escrevendo tudo. Assim, assado, tem gente em tal lugar que eu sei que está assim, que está isso. Não, você vai se preparar, você vai ter que conversar isso lá. Você se prepara, o negócio passar e você vai ir. Bom, aí marcou para me encontrar no outro dia ou 2 dias depois. Aí ele apareceu. Puta que pariu. Aí, eu falei, o que foi, rapaz? Rapaz, os companheiros nossos que estavam aqui, eu passei o relatório para eles levar do Comitê Central, da Executiva do Partido Comunista, presidente do Banco Central de Cuba, e o avião caiu na cordilheira dos Andes, perto de Lima lá, e não sei, eu mandei o relatório, mas você mandou o relatório em espanhol, do jeito que foi, rapaz, eu mandei tudo detalhado. Eu não sei, agora tem que... E a mala era mala diplomática como é que chama? Com bala de ferro para não pegar fogo. Precisa de ver o que vai acontecer. Não dá, vamos suspender isso tudo aí. Aí eu falei assim, rapaz, vai atacar lá. Eles vão atacar lá. Aí aconteceu isso. A Polícia Federal atacou Diamante, prendeu o Gilvão, os outros entraram no mato. E aí aquela confusão. Isso é a notícia nos jornais, aquele troço. Puta, que é isso, rapaz? Aí, passado uns dias, eu no Rio de Janeiro, o cara decreta minha prisão lá, os caras todinho, o juiz lá, aqueles caras decreta minha prisão em Diamante, aí eu estou lá escondido no Rio. Aí o que acontece? Em contato com ele, o Estado de São Paulo, a CIA pegou a tal mala, pegou o relatório, distribuiu para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo começou a publicar em série o relatório que eu fiz para ele. Saiu no Estado de São Paulo, dia tanto, porque era tanta coisa, o comunismo cubano, estão querendo fazer guerrilha no Brasil, tá, e vai, aí que o Carlos Lacerda entra, deputado, pega aquilo, vai para a Câmara dos Deputados, e fala que está infiltrado no Brasil, Tarzan de casca, prêmio do Fidel Castro, foi mandado para cá, Guevara, não sei o quê. Rapaz, isso foi um horror, você entende? O cubano foi embora, passado um tempo logo mais em seguida, isso era pano quente para o golpe de Estado, na realidade, isso foi ajudando. Aí, o negócio é tão complicado que um dia, quando eu fiquei com esse cara sabendo disso, eles mandaram me chamar, o Almino Afonso mandou me chamar, era o líder do governo, era líder, depois foi ministro do Trabalho, essa coisa. O Almino é meu amigo até hoje, mandou me chamar, que queria conversar comigo, que o governo, para encontrar um jeito de resolver essa provocação que nós estávamos fazendo, entende? Mas de uma maneira a não prejudicar. Eu fui conversar com eles. Eles, inclusive, estavam um jeito de fazer com que esse ataque, essas coisas, fosse amenizada, mas essa tal relatório, porque eles podiam atacar, vai lá, correu, acabou, não tem nada, você começa a fiar, essa coisa de babaca aí, que quer fazer guerrilha não, que quer fazer liga camponesa ou qualquer coisa, ficaria por isso. Quer dizer, o governo passaria uma esponja, mas aí o que acontece? O tal avião, combinei com a mim, com tudo, teve um militar que conversando, não, ok, vamos esquecer isso vai acabar, isso foi um momento de desvaio. Mas aí a documentação do avião que caiu não deixou essas coisas ficar escondidas, você entende como é que é?
E o cara que formou, inclusive, ele morreu há pouco tempo, esse cara. Há pouco tempo o Hélio Gasperi publicou, anunciando a morte desse cara. Depois eu encontrei com ele em Paris. Ele tá dizendo, eu passei 1 ano e meio no canavial cortando cana de cachimbo lá em Cuba, pela piscina, meu filho. E ele morreu, ele era dito cultural. Quando eu estava exilado na França, encontrei com ele lá, o cara era super, super legal. Aí, há pouco tempo ele morreu. O Hélio Gasperi anunciou a morte dele. Ele falou assim, aquela história daquela coisa, ninguém nunca vai saber. Aquela história sou eu. Eu que fiz o relatório, eu que passei para ele, o fulano tal que mandou aquele relatório, porque ele não falava que eu que fiz, você entende? Mas, quer dizer, então, esse aí foi um acontecimento que mexeu muito com o Brasil na época, sabe? Porque realmente acabou sendo uma prova, sendo algo que não tinha como o sujeito fantasiar em cima. Aí, a partir desse momento, as coisas começam a ter outra conotação. Passado um tempo, eu fugi, fiquei escondido, tinha prisão decretada, as coisas foram passando, aí eu fui esconder no Rio Grande do Sul, você entende? Fiquei escondido no Rio Grande do Sul, e depois eu fui sentindo o clima, entende? Aí eu, passado algum tempo, alguns meses depois, eu voltei para Goiás, procurei alguma cobertura de alguns amigos, era muito conhecido, aí eu fui preso aí rapidamente, uma prisão rápida, você entende? Mas resolveram não complicar, me deixaram, porque não interessava levar isso para frente, né? Nem o Mauro, o governo do Mauro, foi até quem interviu para me soltar, foi o Cristóvão do Espírito Santo, que era deputado, nós tínhamos elegido o Cristóvão era deputado estadual, eleito pelos estudantes, entende? E ele era do governo, e eu fui voltando para o movimento, eu era estudante de Direito, né, fui voltando e fui participando dos movimentos, aí já com muita discrição, aí houve uma cisão grande no Partido Comunista, né, 61, aquela cisão a linha chamada Pro-Chinesa, que foi o 20º Congresso do Partido Comunista, provoca uma cisão mundial no partido, e aqui no Brasil houve a cisão comandada aí pelo João Amazonas, o Arruda, o Maurício Grabois e o Pedro Pomar e outros, e fundam então uma divergência do Partido Comunista Brasileiro, que é o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ligado à China. E nós que vimos da Liga Camponesa, que tínhamos divergência, tínhamos uma postura esquerdista, então grande parte daquele pessoal que era das Ligas Camponesas entraram para o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. E eu fui o fundador do PCdoB aqui em Goiás. Eu entrei e fundei o PCdoB. O Nélio está aqui, era parte, enfim, uma série de coisas. Nós encampamos o PCdoB e fundamos o PCdoB em Goiás e passamos a militar no PCdoB. Isso antes do golpe, PCdoB antes do golpe, aí já ligado à China, num radicalismo também, como é que chama, maoísta, que era também em cima, não era do foco de guerrilha, mas era em cima de uma possível guerra de libertação nacional. Era a teoria do Mao Tse-tung, na época defendida pelo Partido Comunista Chinês, de como se fosse viável no terceiro mundo repetir a experiência chinesa, levando em conta a realidade. Era mais racional, era mais, como é que fala, mais, como é que diz assim, tinha mais pé no chão. Então, mas mesmo assim, muita gente ia fazer curso na China, e lá na China você fazia curso político e curso militar. Eu também fui. Mas aí, nesse inteirinho, há o golpe de Estado. Ao golpe de 64. Havia um clima revolucionário. Eu estava numa reunião da direção do Partido Comunista do Brasil, no Rio de Janeiro, em Niterói, mas imediatamente a reunião foi suspensa e cada um voltou para suas bases. Eu voltei para Goiânia, peguei um avião e voltei. Fui preso aqui 15 dias depois. Mas participamos aqui das resistências, tentando resistir o golpe. Quando viu que não tinha jeito, aí eu fugi tinha um projeto tipo uma fazenda de um irmão meu, na época era muito longínquo, e de lá e asilar e ir para outro lugar. E quando eu estava lá, 15 de abril, eu fui preso pela polícia do Mauro Borges. Você foi preso pela polícia do Mauro? Porque o Mauro apoiou o golpe. O
Mauro, no começo, todo mundo esperava. O Mauro tinha uma profunda divergência com o Jango Goulart. O Mauro participou do movimento da legalidade para garantir a posse do Jango. Quando a primeira tentativa de golpe foi quando o Jânio Quadros renunciou. O Jânio estava na China, numa viagem na China, e aí os militares reuniram e deram um golpe provisório, né, que era pegar o presidente da Câmara e fizeram ele assumir, o Raniero Mazzini, e impediu o Jango de voltar para o Brasil, e o Brizola levantou um movimento de resistência no Rio Grande do Sul, pela legalidade, pela posse do presidente eleito, no caso era o Jango Goulart, que era o vice, e o Mauro acompanhou aqui num fortíssimo movimento, que nós todos participamos. Eu não falei desse fato, mas foi um fato marcante em Goiás, que fez com que Goiás aparecesse a nível nacional como um local de muita consciência política, de muita participação, como é que eu diria assim, de foco, de um dos focos da esquerda democrática no Brasil. E o Mauro foi o comandante de tudo isso, né? Mas o Jango, eu acho que aí o Jango, embora tenha sido altamente reformador, foi um dos melhores momentos da vida política do Brasil, mas com relação ao Mauro, ele não foi correto, na minha opinião. Ele pegou aqui e, por influência de outro setor, ele levou para o governo o pessoal do PTB que tinha aqui. E eu considero que o PTB aqui era dirigido pelo vice-governador do Mauro, Rezende Monteiro e outras pessoas, era uma coisa muito ruim. Era um partido muito... O nível deles era lá embaixo comparado com o Mauro. O Mauro se sentiu absolutamente traído. Eles nomearam o presidente da Caixa Econômica, nomearam todos os cargos federais, foi para esse grupo, o gente indicado. E o Mauro ficou muito mordido. Ficou muito, inclusive chegou a nomear um dos principais adversários do Mauro, ministro da Justiça, que era o Alfredo Nasser, que foi indicado pelo governador de São Paulo, que é o Adhemar de Barros, mas de todo jeito aquilo caiu como fosse uma afronta ao Mauro. Quer dizer, tudo que o Jango fazia caía como uma afronta ao Mauro. Entende como é que é? Depois o Mauro era violentamente, tinha uma divergência muito profunda com o Antônio Hermídio Moraes, que era dono das minas de níquel, das reservas de níquel de Niquelândia. Eles viabilizaram o Antônio Hermídio Moraes. Então o Mauro foi num processo de confronto com o governo federal, um sobre o outro, até que o Mauro tentou fazer o governador de Brasília, não conseguiu. O Mauro não conseguia nada com o governo. E o Mauro foi o principal figura, depois do Brizola, na resistência, você entende? Então, é preciso compreender esse momento do Mauro, que foi vivido aqui. Quer dizer, o Mauro passou a ter o Jango como inimigo. E eu acho que ele achava que o golpe ia ser uma coisa passageira. Tira esse Jango, ele faz eleições e não sei o quê. O JK voltaria, o PSD o projeto do JK, mas a realidade é que o golpe foi dado por quem vinha elaborando, né, uma concepção golpista profunda de ocupar o poder por muito tempo, como de fato aconteceu. Então o Mauro apoiou no começo com muito cuidado, quer dizer, não houve tortura. Eu, por exemplo, eu fui torturado depois, mas pelo Exército aqui. Eu não sei de tortura naqueles primeiros momentos que o Mauro fez, o secretário de Segurança Pública era o Rivadavia Xavier Nunes, que empolgou com o golpe, ele subiu na cabeça, o delegado de DOPS era o Jurandir Rodovalho, então foram feitas várias prisões, montou um fichário corrido aí de comunista de uma hora para outra, de quem era comunista, etc. E eu era uma das pessoas mais marcadas, né? Pela lógica, eu tinha, né? Então, o que aconteceu? Eu fugi, mas me denunciaram, daí uns 15 dias eu fui preso, entende? E transportado para cá, e aí já é uma outra história, entende? Quer dizer, então há uma contradição aparente muito forte com o Mauro, mas eu não estou justificando, eu estou fazendo uma análise de acordo com o meu entendimento, por que o Mauro teve esse comportamento, você entende? Eu acho que ele terminou sendo vítima. Ele foi tão vítima deles que ele foi o único estado que teve intervenção no Brasil. E nenhum outro estado teve intervenção. O Arraes caiu, mas eles foram lá prender o Arraes. E o vice assumiu num acordo lá. Aqui não, eles interviram, derrubaram o governador, não deixaram o vice-governador assumir, botou um marechal do Exército para ser o governador, que era esse marechal Rico. Eles colocaram, eles denunciavam mal. Eu fui torturado e eu denunciei isso no jornal Correio da Manhã na época. Eu fui torturado para denunciar o Mauro, que o Mauro era o líder das ligas camponesas, que essas guerrilhas, esse campo de treinamento, tudo era o Mauro que tinha feito.
E eu falei, mas isso é uma loucura, o Mauro fez foi me prender, isso não existe, nunca existiu, mas eles queriam um álibi, eles queriam um motivo para intervir em Goiás. Então eles supervalorizaram o papel da Liga Camponesa. E nós fizemos aqui como Liga Camponesa, fizemos algumas arruaças grandes na região de Jussara, hoje é Jussara, Montes Claros, nós invadimos umas terras, tinha lá umas fazendas abandonadas, com o nome da Liga Camponesa, o movimento estudantil participou muito daquilo, em alguns outros lugares, mas a Liga Camponesa não teve essa força que eles fantasiaram para justificar a intervenção em Goiás. Quem tinha força mesmo aqui era o Partido Comunista Brasileiro, que tinha muito sindicato organizado, tinha uma estrutura. Nós tínhamos uma estrutura que fazia muito barulho e que serviu aos interesses dos golpistas. Então eles supervalorizaram, a Liga Camponesa é forte mais, em Goiás, em Pernambuco, coisa. Eu era o presidente da Liga Camponesa do Estado, era eu, você entende? Então eu participei dessas invasões, eu que conduzi isso lá. Você compreendeu? Eu conduzi as invasões, as tomadas das fazendas, as coisas. Lá nós fomos presos pelo governo do Mauro. Eu fui preso lá, bateram muita gente ligada conosco, do governo do Rivadavia. Eu vim preso de lá, mandaram avião, eu vim de lá preso pela polícia do Mauro. Depois tiveram que me soltar porque eu era do gabinete do Mauro e ao mesmo tempo houve um movimento estudantil na rua muito forte, com manifesto exigindo minha soltura, aquela coisa toda. Eu fiquei preso uns 5 dias lá no DOPS, terminaram me soltando. O fato então é que Goiás era um centro, entende, naquele momento, muito ativo, muito ativo. Um dos fatores principais aqui de Goiás é a presença do Mauro no governo. A resistência que o Mauro fez para... Então aquilo trouxe o foco para Goiás. E o movimento estudantil era forte, o partido resistia o trabalho, eu e um grupo de pessoas encampamos a chamada Liga Camponesa, dentro desse processo que eu te contei, e nós queríamos provocar fatos, chamado, como é que diz, que justificasse a existência de um clima revolucionário no país, que não tinha. Era um clima de reforma, de avanço, mas nós achávamos que tinha um clima revolucionário e queríamos artificialmente fazer isso. Então eu inconscientemente eu fiz muito isso, eu fiz. E depois continuei fazendo no PCdoB também, entende? Porque eu fui o fundador do PCdoB e o primeiro presidente do PCdoB aqui. Você entende? Quer dizer, então, nós estávamos convencidos de que isso... Tanto é que depois do golpe, o Nésio, o pastor do PCdoB, assaltou o quartel, tomou o quartel do CPOR, né? CPOR não, tiro de guerra, né? E andava para pegar as armas para resistir armado também. Então havia realmente em Goiás uma efervescência. Uma consciência muito grande. Agora, com esses aspectos todos que eu coloco, todas essas contradições, entende? Existentes naquele momento. Então, o Goiás foi um lugar privilegiado sobre alguns aspectos e, ao mesmo tempo, um laboratório de experiências. Eu tive essas outras prisões anteriores, mas que pesou mais foi a de 64, porque eu fiquei preso 1 ano, mais ou menos, fiquei muito tempo preso, eles soltaram praticamente todos os presos. Onde você foi preso? Depois eu fui preso no interior, na cidade, no município na época era o município de Piranhas, depois virou distrito, era o distrito de Arenópolis, cidade, depois do Rio Caiapó. A prisão foi lá, na época não tinha ponte no Rio Caiapó, não tinha estrada, você tinha que ir para Piranha, depois para Jataí, depois é que vinha para cá, tudo estado de chão, não tinha nem ponte no Rio Caiapó, para você ter ideia, isso em 1964. Essa foi eu fiquei preso aqui muito tempo, eles soltaram no governo do Mauro, o Mauro corretamente mandava avisar para o meu irmão, através do Paulo, irmão dele, que já faleceu, e meu irmão Erlan também, que se o exército intervisse aqui, ele me soltaria. Que ele era obrigado a me manter preso porque eles exigiam e dava eu como exemplo dos agitadores de tudo, ligado ao movimento comunista internacional, a Cuba, então ele era obrigado a me manter preso, mas que se ele sentisse que fosse cair, ele me soltaria, me liberaria. Acontece que antes deles intervirem, eles me pegaram lá no CEPAI e me levaram para o 10º PC, que é o quartel do Exército, para ser torturado por ironia, para denunciar o mal. E eu denunciei isso na época, saiu na imprensa nacional, no Correio da Manhã, outros jornais, porque na época ainda tinha uma certa liberdade, isso foi antes de 68, então até a ditadura não tinha fechado tanto ainda. Então eu denunciei que eu fui preso pelo polícia do mal, do governo, e depois me pegaram e levaram para o exército, ser torturado para denunciar o Mauro como chefe de Liga Camponesa, uma opção de baboseira, eles arrumaram um álibi, eles montaram um aparato monstruoso e queriam encaixar os personagens, para todos denunciar o Mauro. Então, esse foi o primeiro, e o que mais me assustou, eu quero dizer o seguinte, foi eu ser torturado no quartel do exército.
Porque nós estávamos acostumados, quando tinha agitação, o exército chegava como salvador. O exército é nacionalista, o exército é democrata, o exército está do lado do povo. Era uma bela ilusão, né? Quer dizer, veio o golpe de Estado. Quando eu fui torturado nesse quartel aí, na hora eu tive um trauma comigo. Que é isso? Eu ser torturado aqui, dentro do quartel do exército, daquilo que nós achávamos. Então, para mim, foi um dos maiores traumas que eu já tive na minha vida. Que eu fui torturado depois várias vezes. Fui torturado pelo exército depois em São Paulo, fui torturado lá no OICOD, no Rio de Janeiro, lá como chama o quartel da Polícia do Exército, lá na Tijuca. Você entende que era um quartel onde tinha as torturas do Rio de Janeiro. Mas aí eu já tinha caído a ficha já tinha caído na real, né? Mas aquilo para mim foi um dos momentos mais cruciais da minha vida. Como eu aqui sendo torturado pelo exército, no quartel do exército. E era real, né? Isso aconteceu com vários aí, inclusive alguns foram assassinados lá, como o Ismael Silva e outros. Bom, mas para mim foi o que você citou para me citar, foi um dos momentos mais. Eu fui preso várias vezes. Eu fui preso em São Paulo, eu fui preso em Minas Gerais, eu fui preso no Rio de Janeiro, eu fui preso em Pernambuco, eu fui preso em Brasília. Eu tive várias prisões. Fiquei 4 anos e meio mais ou menos na cadeia durante o período do golpe. Aqui eu fiquei 1 ano quase. Daqui eles me levaram para Brasília, aí eu fui libertado, porque ainda tinha um habeas corpus, até meu advogado, minha mãe, valorosa Joaquina Ramos de Castro, minha heroína, que depois que eu entrei no movimento, ela também evoluiu politicamente, e minha mãe passou a ser uma militante política de esquerda, uma coisa fantástica, me apoiava e tinha uma participação fantástica. Todo mundo que conheceu minha mãe militando tem por ela uma amizade, um respeito, entende? Ela foi uma pessoa fantástica, não só porque me gerou, eu sempre digo assim, eu devo à minha mãe 3 vidas, uma vida que ela me pariu, me concebeu, e 2 que ela não me deixou matar. Inclusive, a primeira aí, eu saí da cadeia com o habeas corpus. Veja o que ela conseguiu para ser meu advogado. Simplesmente o Sobral Pinto, que era o advogado mais famoso do Brasil. O habeas corpus, eu saí com o habeas corpus do Sobral Pinto. Depois era o Susequim. Então, minha mãe, além de militar, ela tinha essa batalha. Eu fui preso no Chile, quase, porque ela foi atrás. Você foi preso no Estado? Fui preso no Estado Nacional, no Estado do Chile. Fui barbaramente torturado no Chile. Fui dado como fuzilado. Saiu na imprensa aqui que eu tinha sido fuzilado. Uma turma de latino-americano tinha sido fuzilado, saiu na imprensa aqui que eu tinha sido fuzilado lá no Chile. Felizmente eu vi os caras sendo fuzilados. Na hora que eu fui preso, eles mataram, os caras eram cubanos. Eles pegaram, nós fomos presos perto de um quartel, eles pegaram o cara, era quase todos latino-americanos, boliviano, porque havia ditadura na América Latina todinha, né? Na Argentina, no Brasil, no Uruguai, o Paraguai já tinha a velha ditadura, Bolívia, o Peru, peruano. Então havia lá uma espécie de um condomínio fechado, perto de um quartel, chamava Antônio Vara, lá em Santiago, e eu saí, quando começou o golpe, eu estava fora, eu trabalhava numa escola nacional de adestramento, eu estava em Coquimbo, no deserto de Atacama, numa mina de manganês. Eu consegui chegar em Santiago antes de ser preso. Aí eu cheguei, e minha companheira na época era a Cristina, minha mulher, nós combinamos, fugir, entende? Entrar na embaixada e não tinha como ir no tiroteio, nós fomos passar a noite na casa de um companheiro nosso, na beira de ano, nesse quartel, nesse condomínio. Aí quando foi de madrugada, o exército chegou e prendeu todos os homens. Então, as mulheres foram deixando, foi prendendo, batendo na gente, e quando saiu na beira do muro assim, eles encostaram lá. Quem é você? Cubano. Encosta aqui. O que está fazendo? Sou médico, estou aqui, médico cubano, trabalho voluntário aqui. Você, médico, encosta aqui. Aí separa essa cloaca para o outro lado. Cubano, aí nós pensamos, esse foi um dos momentos também duros da minha vida. Eu pensei, não acredito nisso. Aí, no que estou vendo, encostou os caras lá e, soldados, armas, soldado, tá. Aí, apontar, fogo, mataram os cubanos, que assim, até os miolos dos caras ficaram pregados na parede. Aí o cara caiu. O que é isso? Isso é brincadeira, isso. Você entende? Então, esse foi um dos momentos. Eu já tive vários momentos bravos. Esse eu me lembro dele assim, de maneira muito
marcante, você entende como é que é? E aí depois saiu a notícia, por causa disso aí, que eu teria sido fuzilado. Aí nós fomos para o quartel, foi tortura. Né? Antes do Estado Nacional, muito pior. O Estado Nacional era até meio refresco combinado. Fomos para o quartel lá, apanhamos até. Estava caindo neve, o Chile neva. Aí depois levou a gente para o estádio Chile. O estádio foi um horror. Pra você ter ideia, não tinha lugar de dormir, não tinha comida. 10 dias sem comer. 10 dias sem comer. Você entende? Só dava água para você e às vezes um pouquinho, sei lá, de açúcar, água, durante 10 dias. Você rasgado, arrebentado. Eu fiquei com um saco desse tamanho, estou lascado, nunca mais consigo nada. Inclusive eu fiz ele depois de pensar, nunca mais isso aqui vai funcionar. Você entende? Porque eles batiam com o cinto do soldado. Em cima eu estava com a calça jeans, eu sempre gostei de usar jeans, a calça rasgou toda, para você rasgar uma calça jeans no pau. Aí já ficamos presos nessas condições lá, e sem comida, e frio abaixo de zero, você entende? Então, porque a gente é jovem, você resiste, né? Bom, conclusão é que aí transferido depois para o Estado Nacional, uns 10 dias depois, 15 dias, fomos para o Estado Nacional, porque não cabia naquele estádio. Ninguém não tinha jeito de dormir, de comer, ele levou para o Estado Nacional e transformou o Estado Nacional em prisão. Aí eu fiquei lá uns 90 dias no Estado Nacional, aí tudo aí devagar, vai recuperando. Aí houve uma reação mundial contra o golpe do Chile, uma opinião pública mundial, as Nações Unidas entraram no meio, pressão em cima, porque matança, porque o golpe no Chile, o golpe nosso aqui, às vezes você fica com raiva, mas comparado com o golpe do Chile e da Argentina, que foi um ensaio do que ia acontecer. Aliás, os torturadores brasileiros foram torturar lá no Chile, dentro do Estado Nacional, oficiais do Exército Brasileiro, agentes da Polícia Brasileira, foram torturar lá. A gente não acreditava. O que é isso? Fulano foi torturado, está aí ensinando os chilenos a fazer tortura. Você entende? Isso está denunciado hoje, eu estou falando, mas a gente está aí, tem oficial brasileiro, tem policial brasileiro lá atrás, ajudando os caras a torturar. Você entende? Eu lembro de um fato lá que eles prenderam o neto que era ministro de Relações Exteriores aqui, acho que ele estava lá numa boa, um rapaz muito legal, acho que ele estava curtindo uma música e um fuminho lá num determinado lugar, e eles pegaram ele e deram um cacete violento nele, você entende? E aí descobriu que ele era neto como é que era o ministro de Relações Exteriores aqui, era o rapaz, e o cara era legal, aí a família descobriu, eu sei que eles iam atrás para tirar ele estava todo arrebentado, esse cara tratando dele, levava ele na enfermaria, no camarim, ele ia no camarim lá do Estado de Chile, que lá que o pau foi pior. Ele, rapaz, lá tem um monte de cadáveres, eles põem um em cima dos outros. O que é isso? Porque ele levava ele para tratar dos feridos, porque não podia soltar daquele jeito. E o Sérgio, que ele chama esse rapaz, ele disse, o dia que eu sair daqui eu vou denunciar. E ele denunciou mesmo isso lá, o dia que ele saiu, ele denunciou mesmo, você entende? Aí o Chile mandou você embora. Não, aí a pressão internacional, a ONU, eles liberaram os estrangeiros que estavam presos. Permitiram 3, 4 meses depois, os estrangeiros. A gente estava carne e osso, aí eles levaram a gente para um convento e davam comida cedo, um pouquinho de manhã cedo, um pouquinho de manhã cedo, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho de tarde, até você tomar corpo de novo, ficam lá uns 20 dias comendo, noite e dia, aí você come mesmo, me deu uma melhorada, aí eles começavam a soltar. Aí eu pedi asilo primeiro na Suécia, que estava dando, eles permitiram, e depois pedi na França. Aí saiu primeiro na Suécia, mas depois saiu na França. Eu, por questão cultural, eu optei e fui para a França. 7 anos, quase 7 anos. Fiquei de 73, que eu fui até a anistia aqui. Voltei depois da anistia. Bom, aí isso aí é o seguinte, eu tinha voltado da China, tinha feito curso, essa coisa, voltado da China, estava militando no interior de São Paulo. Fui preso no interior de São Paulo. E aí eles falaram assim, veio da China, vocês sabem tudo aqui, as fotografias, vocês prenderam vocês, olha quem já está lá. Entende? Eu negava, o cara que. Eu nunca esqueço uma cena que talvez me pegaram batendo e arrancaram meu sapato era chinês, mas não tinha nada. Eu tinha arrancado a coisa e eles quebraram o fundo do sapato e lá na sola está escrito lá em chinês. Quem é seu filho da puta? Não, pai, isso não cresce não, isso aí é sapato eu comprei aí, não sei o que. Naquela época não tinha essa mercadoria chinesa, né? Eu fui para Bolívia, eu estava na Bolívia lá que eu comprei isso, eu nunca esqueci isso. Aí o cara falou assim, como é que você foi? Eu fui para não sei o quê, eu sei que eu falei lá a cidade, acho que é Porto Soares, geograficamente errado, está do lado do rio, eu falei que estava do outro, aquela situação toda, e vai daqui. Bom, conclusão, eu disse, rapaz, vocês vão morrer, vão entregar vocês para o exército. Aí, nesse momento, aparece uma norte-americana, esse foi outro susto que eu tive na vida, me leva para o DOPS em São Paulo, me leva para o interrogatório, é um norte-americano, se apresentava com Robert,
E ele fala assim, olha, você vai morrer. Eu sou da CIA, nós temos colaboração aqui, nós queremos te ouvir. Você foi na China, você, fulano, vocês entraram assim, nós recolhemos o passaporte de vocês entre o Karachi e não sei qual a cidade, nós assim, Karachi do Paquistão, passou a noite, depois pegou um avião e vai para a China. Aí eu me lembrei, todos os passaportes foram recolhidos no ar, nós achamos estranho aqui, que história é essa, vamos pegar passaporte dentro do avião, é claro. Então, vocês, tudo tá você. A primeira delegação que foi era o fulano, aí tinha um cara assim, um Diniz, filho, esse nós não pegamos, mas depois nós levantamos assim, então não adianta, esse cara fez isso, sabendo não sei o quê. Não, aí você fica, no final você termina, não, aí tá lá, a Elza Monerá, tá uns que morreram aqui na guerrilha do Araguaia, estão lá, agora esse aqui vai ser preso, porque esse aqui nós vamos pegar eles. Entende? Então, Tarzan, você é um cara, aí você é um cara inteligente, você é um cara isso, rapaz, você tinha que ficar conosco, larga de besteira, isso é uma bobeira, tá? Você, aquela história do agente, né? O agente bonzinho. Você, rapaz, olha aqui, ó, você podia ir lá nos Estados Unidos, fazer conferência lá nas universidades americanas, mostrando o que esse comunismo atrasado faz aqui com a América Latina. Você não vai ficar aqui não, aqui tem 100 mil dólares, abre uma mala assim, eu lembro dessa cena no DOPS de São Paulo, na sede do DOPS, e isso me deixou assim, foi um outro grande choque, porque a gente falava, o americano faz isso, vai pôr um americano te interrogar. Mas não, isso não existe para mim, rapaz, você vai morrer, vão te transferir para o Rio de Janeiro, estou te dando a última chance, você será entregue para o Exército Brasileiro, e você será morto. Você tem que escolher entre a vida ou a morte, você fica conosco ou você vai morrer. Bom, a ciência, então você vai morrer. Passado uns dias depois, a gente é levado para o Rio de Janeiro, entrega para o Exército, realmente. Aí leva a gente preso para lá, aquela coisa, aí eles prenderam mais gente, aí o Gesso já estava preso, não sei o quê, o James Allen, aí junta a gente preso lá, o Joaquim Jaime, acho que o Joaquim já estava junto com a gente, acho que não. Acho que foi depois. Não, no Rio estava você, estava o Gerson e você. Aí leva a gente para uma prisão militar lá, que é uma ilha de Laje, tem o Forte São João, e você anda entre um barco, tem a ilha de frente, na entrada da Baía do Guanabara. Então a gente preso, passa um dia, passa dois, interroga, aquela coisa, aí junta os presos, aí eles começam a dar banho de sol, né? Uma vez cada um. E tem que tomar banho de sol 1 hora só, um por cada vez. E separado para não conversar. Então, lá é uma pedra. As celas são dentro de uma pedra. Você fica num buraco escuro. Aquilo fica absolutamente escuro. Não tinha energia. Acende uma energia local lá, um troço. Mas aí você acaba conversando, porque o soldado é que está ali. O oficial vai de vez em quando. É um sargento ali. Você acaba conversando. Aí tem um soldado que fumava maconhinha. A gente tinha um dinheirinho. Dava um dinheirinho do cara, foi ficando amigo, veio tomar banho de sol, tinha um sargento que pescava e vendia os peixes, punha gente para pescar para ele, eu passava o dia inteiro pescando para o sargento, e quando o oficial vinha, quando vinha o oficial para dar uma, de longe, ele já, recolhe todo mundo, a gente tinha até o cadeado e a chave, só tem que ir lá, não tinha gente, sentava na sala, aí e tinha um cabo, que fazia a sargento de dia. Isso foi, aí virava uma promiscuidade, pinga, o cara vestia maconha, maconha não mexe com isso não, porque eu estou nessa aqui, mas a dosinha de pinga. Se cria uma promiscuidade com os soldados e com os sargentos ali, que vigiam. Um belo dia, nós almoçamos, a gente almoçava, depois voltava a passar, almoçando todo mundo junto no refeitório, lá com os sargentos, os soldados. Aí o James Allen, lembro que não fosse ele, falou assim, por que nós, todo mundo não fugimos? Fugia, essa vida babaca aqui, tinha um outro soldado da Botelho, tinha um outro, eu lembro que chamava Botelho, tinha um outro, como é que era o nome do outro? Brown, até hoje eu lembro o nome desse cara, eles têm quase 40 anos. E os Cabarrais, que eram o chefe, né? A gente foge todo mundo, e depois a gente vai embora pro México, entrar lá na máfia, vamos viver bem no exterior, exilado, sair daqui, entra numa embaixada, vamos embora. Aí o Arraes era contra, o Arraes começava contra a ditadura, essa coisa toda. Ele falou assim, se vocês me levarem, eu vou. Top. Aí um soldado falou o seguinte, o que é isso, rapaz? Você está doido? Eu falei assim, não, rapaz. Eu falei assim, Arraes, fala isso, eu sei que você está brincando, eu percebi. Eu sei que você está brincando, faz isso com os seus subordinados, eu vou pensar que isso é verdade.
Não, rapaz, não faz essa coisa não, para. Não, eu estou falando a verdade mesmo, se vocês quiserem, eu topo. Quero ir com vocês, você arruma uma bolsa de estudo para mim, eu quero estudar, não aguento mais ficar nesse exército, essa coisa aí, esse regime, não quero saber disso. Aí, na hora de fechar a gente, depois do almoço, o Gerson falou para mim, o Tarzan, o Arraes está achando que você não quer. Ele achava que eu era o chefe, todo mundo, ó, acho que você não quer. Eu falei assim, então você vai conversar com ele, que ele for te fechar, fala para ele o seguinte, se ele quiser mesmo fugir, ele vir de madrugada, me tirar aqui da cela, a gente sair daqui e conversar fora para os soldados não verem. Aí eu fiquei naquela, nem dormi essa noite, eu fiquei esperando, como foi de madrugada, que era um corredor escuro, que entra um buraco lá na cela, ele chegou, Tarzan, você quer conversar com o que era? O Gerson me falou, mas eu acho que aqui não dá. Aí ele me tirou, nós saímos quietinho no corredor, saímos, subimos na fortaleza, assim, no lugar. Só aquilo que eu falei é verdade, pessoal, se você falou a verdade, eu quero só te prevenir. E é complicado, nós temos que encontrar a gente sair daqui, nós temos que fugir, nós temos que tomar as armas, nós temos que tomar a fortaleza, nós temos que arrumar uma maneira de sair daqui, porque sair a nada não dá, você sabe que não dá. Eu já tinha descoberto onde um lugar de fugir, já tinha avisado para o Gerson, para o João, se um dia eu não amanhecer aqui, é porque eu entrei numa, eles traziam jornal de manhã, eu olhava a hora da maré, eu descobri um canal no esgoto da minha cela que saía no mar, eu saí nele andando e saí no mar. Aí eu fazia exercício 4, 5 horas sem parar, eu calculava que eu tinha que nadar umas 5 horas, arrumei um óleo lá para passar no corpo. E entrar na hora que começa a maré cheia, para você ir pegar e sair na praia. Eu pensava, eu estava me preparando, eu falava para eles, ó, se um dia eu não amanhecer aqui é porque eu consegui ir embora. Então eu estava com o espírito daquele negócio. Aí falei, Arraes, você tem que preparar uma canoa, você tem que... E outra coisa, na hora de tomar aqui, se eles nos matarem, eles têm o direito, nós estamos tentando a fuga, o negócio é complicado, nós temos que saber para onde vamos. Aí deu a missão para ele, para testar. Ó, tinha um preso argelino lá com a gente, o argelino estava lá assim, eles prenderam o argelino contava uma história de entrar na fortaleza como é que fala, turista, e eles tinham prendido ele como agitador, como não sei o que, era guerra na Argélia, o homem estava preso, o homem estava doidinho, comia o reboque da parede, e a gente conversava em francês com ele, um pouco dava para entender. Aí nós vamos fazer um teste com a Rai. A Rai, você tem que ir na embaixada da Argélia e avisar que tem um argelino preso, que é um absurdo, estão batendo, para a gente testar, ver se eu pensava, se a Rai pode estar querendo levar ele para matar na hora, eles matam, pronto. Aí passados uns 2, 3 dias, bateu lá, a gente ficou sabendo, o embaixador da Argélia foi lá e tirou o cara, eles tiveram que soltar o rei, então, aí você a Raiz, então a outra coisa que você tem que fazer agora é o seguinte, você tem que arrumar uma canoa. E um irmão meu, esse meu irmão que morreu, tinha ido no Rio de Janeiro e ele estava lá. Aí você vai lá procurar ele e tinha levantado, tem que arrumar comprar uma canoa, um motorzinho na Mesbla é uma loja grande, tinha. Você vai lá, precisa de tanto dinheiro, qualquer coisa com 3, 4 mil reais, fala com o meu irmão, que era o Erlan, e ele vai te arrumar esse dinheiro para a gente comprar canoinha, você dá para um pescador, ele falou, eu tenho um cunhado, um cara assim, não deu certo, meu irmão tinha ido embora. Aí eu tinha um comerciante em Copacabana, amigo meu, então você vai lá e pede o dinheiro, o cara ficou com medo, sei lá o que, não quis dar o dinheiro, não tinha, não deu o dinheiro. Depois esse cara é preso, torturado, diabo, a história desse cara é estranhíssima, entende? Aí sobrou o quê? A alternativa, tomar, eu namoro com a filha do barqueiro que traz a comida aqui e o filho dele é pescador, eu vivo pescar aqui na Bahia, eu posso contratar eles, então nós temos que bolar uma história bem montada para ele. A história é assim, você tem uns contrabandistas, amigos seus, quando você está de guarda aqui, eles vêm, desembarcam na ilha e depois você leva eles, e eles trazem, naquela época relógio, essas coisas, era tudo contrabandeado, mais de luxo, então hoje não, né, um relógio custa 5 reais, naquela época valia dinheiro, era essa, cara, Mido, não sei o quê, eu falei assim, então nós vamos montar aqui uma coisa para servir de como é que fala, álibi, né? Para a gente falar que é a mala dos contrabandeados. Aí juntamos a mala, a roupa suja, pusemos dentro, e ele foi no cara, o cara topou, ele deu 200 reais para o cara, mas nós não tínhamos dinheiro, né? Nós tínhamos um trocadinho só que tinha sobrado no dia, marcou certinho, nós tínhamos que tomar a Fortaleza, o dia amanhecendo, era o dia amanhecendo, não, escurecendo, a hora que foi embora a guarda principal, a gente toma e desembarca. Ele tinha feito o levantamento da Embaixada do México, da Embaixada do Uruguai, que era na Praia do Flamengo, a gente saía em frente lá, tinha marcado para sair em frente o Cine Bruni, e tomar, a gente sai, vai correndo e entra por muro da Embaixada e entra. Era para entrar na Embaixada do México, mas viu que não dava, porque tinha guarda, era a Embaixada do Uruguai. Aí tudo levantado certinho, no dia, fica aquela ansiedade, nós preparando e ficamos de roupa, mas na hora tem que vestir a roupa, tomar as guardas, jogar. Aí, da hora que preparou, os caras lá
escornado, tudo amigo nosso, metemos as armas nele, metralhadora, fuzil, tá, vocês estão presos, nós vamos fugir, o Arraes vai fugir junto, não reaja não, eu lembro que esse poder, então me dá uma pancada na cabeça que eu vou me fuder aqui, não sei o que, assim, né? Aí pegamos eles, enfiamos eles na cela, prendemos na cela, jogamos a chave fora, e falamos só, nós vamos fazer um dispositivo, que a gente fazia a bomba da China, o diabo, nós vamos soltar um dispositivo, se vocês tentarem sair, nós queremos ganhar tempo para atrasar o máximo, se vocês tentarem sair, nós vamos pagar ali, vai explodir tudo isso aqui com vocês, não tente sair, nós estamos fugindo, espere amanhã cedo quando vir a guarda, aí vocês falam, entende? Mas não tente fugir, porque vai explodir, você entende? E tá aí fechando, tá aí em cima daquele bagulhão, põe aqui, espicha o fio aqui, vai, tudo no escuro, na conversa, põe isso, saindo para fora. Aí o cara não podia saber que nós estávamos tendo aquele movimento lá dentro. O cara ficou lá longe. Você finge que está pescando, ele ainda veio aí antes, toma uma seda, arruma água, deram água, tem um pia lá. O cara ficou lá, a hora que estiver na hora aqui, os caras já estão aí, pode ficar tranquilo, eu apito para você, dou um apito, você vem. Aí ficou me esperando, né, o cara. Aí o cara apareceu, puta que pariu, descendo aquele troço todo. E aí me apresentou como chefe, o cara falou, tudo bem, não lembro mais o nome do rapaz, inclusive foi condenado a 3 ou 4 anos de cadeia. Falei assim, vamos ver o seguinte, o Arraes é nosso amigo, aí eu fiz um auê de contrabandista, você vai ganhar com a gente agora, uma vez por semana, 200 pau para você ir. O cara ficou feliz da vida. Aí, amanhã cedo, 7 horas da manhã, você vai pegar o Arraes na Fortaleza, que ele vem para o serviço, e você pega o dinheiro com ele. Nós estamos sem dinheiro que está chegando aí, mas não tem problema nenhum. Não, queria que você me desse um dinheiro para o cigarro, não sei o quê. Eu tinha um dinheiro assim, que era 2, 3 reais. Sei que eu dei um dinheiro, reais daquela época não tinha, né? Deu o dinheiro, dá para comprar um cigarro quente. Eu disse, você compra um cigarro aí. Quente é que eu tinha um cigarro chamado, não sei se tem até hoje. Você compra esse cigarro aí, amanhã, a gente pega os 200 pau e daqui para frente, dá a nossa mala aí de coisa, pegamos a mala e desceu, em vez de descer, a canoa foi descer bem mais embaixo, nós desembarcamos. Subimos naquilo lá, se aqui deve ter aqui. A última armadilha pode ser aqui. Mas antes, quando os aviões descem no aeroporto, essa é uma cena gozada, no aeroporto de Santos Dumont, e os aviões, o farol de avião é muito forte, batia na canoa. O primeiro farol que bateu, falei, nossa, a polícia, jandarma. Você larga de ser cagão, rapaz, você é polícia, larga de ser farol do avião. Eu nunca lembro desse troço do jandarma, larga de ser cagão, rapaz, você é farol de avião, você entende? Bom, aí, quando descemos lá, que subimos, bom, aqui é o ateu, aqui pode ser a última armadilha para mim. Eu disse, os casais namorando, beijando, não sei o quê, aí já estava tudo marcado, saímos correndo, chegamos lá, subimos, passamos pelo Lago Machado, por ali, chegamos na Embaixada do Uruguai, aí olhando lá no último guardinha lá, olha só, nós temos que subir aqui, correndo, todo mundo, atleta na época, né? Vamos subir, se o cara segurar, a gente arrebenta com ele. Aí paramos, o Arraes, eu, o Gerson e o James. Do outro lado da rua, pegamos, e agora? O homem está descuidando para lá. Aí nós subimos, aquela malote, vagabundo caiu, o James ainda voltou e pegou o malote, consequente de tudo. Pegou, o soldado não sabia o que fazer. Aí foi um horror. Isso aí saiu nos jornais, primeira página. Isso foi um horror essa prisão aí. Foi um negócio, uma coisa nacional, sabe? A cobertura para isso. E aí eles fantasmas. Aí complica, depois de passar dias, entregaram o Arraes. Nós não queríamos amarrar o Arraes para o Arraes não entregar. Eles acabaram entregando o Arraes. O embaixador pressionado, o exército cercou, vai invadir, o Arraes é desertor, não tem direito de asilo político, aquela confusão toda, e o Arraes foi enfraquecendo, eles iam dialogar. Um dia o capitão chamou a gente, o cara que era o comandante, o capitão era major, aqui, Tarzan, vocês são revolucionários, vocês pegaram o pobre do Arraes, iludiram ele, no México teve uma revolução, morreu 1 milhão de pessoas, nunca ninguém asilou, vocês têm que ficar aqui, vocês estão correndo do quê? Vocês têm que se entregar, porque o Arraes vai pagar por vocês, porque o Arraes é desertor, nós vamos pegar o Arraes de volta, o embaixador não pode assumir isso não, impressionante na frente. Aí terminou essa história, aí e agora? Tarzan, como é que é? Vamos voltar, nós garantimos a vida de vocês. Ele falou assim, eu não volto em hipótese nenhuma. E estou falando, Arraes, não volte, isso é uma mentira, não aceito voltar. Aí perguntou, Jânio, seu pai está doente, está com câncer lá, nós já sabemos, nós vamos te proteger. Pode. O Gerson, né? O Gerson, não vou. O Jânio, nem rapaz, essa conversa. Aí pois é, Arraes, tá vendo? Mas o Arraes voltou com a gente, e essa pressão continuou. Aí um dia o Arraes voltou de lá de dentro fumando, assim, Arraes, não conversa, voltar. Vamos estar dialogando com eles demais, entende? Ele foi cedendo. Nós vamos te amarrar, rapaz. Vamos te amarrar, porque eles não vão invadir a embaixada.
Mas você sabe, conclusão, ele acabou aceitando negociar com os caras e voltar com os caras. Aí os caras fizeram um carnaval com ele, preso, diabo. Na época tem tudo isso na imprensa, na época, você entende? Então foi essa fuga aí, você entende? Foi por aí que a coisa aconteceu. Aí nós ficamos na embaixada, eles não davam passagem. Eu fiquei 8 meses na embaixada, que era uma prisão, porque não dava o salvo-conduto para você sair, uma maneira de sorte é que o Gregório existe por causa dele, porque na viagem para o Uruguai eu conheci a mãe dele. O dia que eu fui preso, que eu voltei da fuga, voltei do Uruguai, você ganha preso. Eles me levaram lá em Recife, eu fui preso em Recife, por exemplo, eu fui olhando assim, eu estou vendo pela última vez, estava matando mesmo, pela última vez eu estou vendo o mar, estou vendo os coqueiros, né? Ele me levando para o doping. Essa foi uma vez, acabei de morrer, depois me levaram para o Rio de Janeiro, eu hoje eu vou morrer. Lá no Doicode. Aí eles começaram a me levar passado, começaram a me bater, eu vou morrer. Aí bateu, esse é o atleta da laje, que fugiu de lá, né, filho da puta? Você é bem-vindo ao Exército Brasileiro. E pá, pá! E eu sei com um capuz, pô, daqui eles vão me matar. Aí eu desmaiei, né? Desmaiei, eles bateram, eu achava que era um soco inglês, batendo no peito. Quando eu vi, eu não lembro direito quando desmaiei. Eu devo ter acordado depois, muito tempo depois, estava no chão lá, eu acordei, o cara parece que jogou uma água em mim, eu não sei quanto tempo isso, eu sei que era de dia, já era de noite. Nesse dia aí eu pensei que eu fosse morrer, mas não morri. Aí me levaram para uma solitária, eu fiquei 93 dias numa solitária lá, entende? Apanhei mais uma vez, depois eles queriam que eu assinasse uns papéis lá, eu falei, não vou assinar, eu quero ler o que é, que estava me transferindo, você entendeu? Eles vão me levar para matar, né? Eu não, quero ver isso aí, você não vai assinar, não, filho da puta, começaram a me dar pancada e pá, o diabo, eu sei que eu assinei, né? Porque era transferência, na realidade ele estava me transferindo do Doicode, porque eu estava condenado a 4 anos e meio de prisão em Juiz de Fora, estava me levando para a prisão. Mas até chegar em Juiz de Fora, até chegar na, como é que chama, eu sofri, estão me levando para matar. E o cara vai levar para o Estradão, eu chamava Estradão. E aí pararam no quartel, assim, o primeiro teco é meu, perto do calço, dentro do camburão, o teco é meu. Eu quero dar o primeiro teco. Aí você pensa, bom, chegou, né? Aí, rapaz, vai aquele trem, tá, a curva, chama Estrada de Santos ali, né, para como é que chama, na serra ali. Aí eu pensei, puta, esses caras, porque vazava o gás, o escapamento, entrava dentro do carro, eu comecei a passar mal, vomitar, diabo, eu comecei a meter o pé naquele troço lá, os caras, filho da puta, para aí, não sei o que, tá. E eu falei assim, não, pai, eu estou passando mal, vou morrer mesmo, então eu vou meter o cacete e meti o pé lá, aí eles pararam, o que estava tudo vomitado, aí eu estava amarrado num banco de ferro, algemado assim, né? Aí o cara, já voltou para esse cara, rapaz, eu quero aí, pode fazer o que quiser, desce aí, vamos dar o teco desse cara aqui mesmo, né? Aí vai lá, então você vai pegar o pão, e corre. Eu não vou correr não. Aí, então quebra uns galhos aí, eu falei assim, não vai matar, eu quebrei uns galhos para cobrir os vômitos, né? Aí eu pensei em continuar, vendo um troço de mim, esses caras estão me levando para Minas Gerais, eu estou condenado aí em Juiz de Fora, já estava outros, eles estão me levando para lá, e era isso mesmo. Tanto é que quando eu cheguei na prisão, eu achava um paraíso, os caras ficavam, pô, isso aqui é um paraíso. Lá tinha coletivo de preso, tinha comida, tinha cigarro, tinha música, tinha som. Lá é uma prisão, como é que chama? Rural, era uma penitenciária rural, que eles se transformaram em cadeia política, só para preso político. Eu achava que os primeiros dias, os caras ficavam putos comigo, os presos políticos. Você é um filho da puta. Rapaz, isso de onde eu vim para o trem desse aqui, isso é um paraíso.